o campeão brasileiro. 23,32% de chance para o Flamengo, ou seja, o Palmeiras cresceu um pouquinho em relação ao título. Você sentiu isso, não? Tô sentindo nada, irmão. Não? Não vem com essa, não. Mas eu já vi o Botafogo ter muito mais do que isso e perder o título. É verdade! Muito bem lembrado. Meu cérebro me faz recordar que há pouco mais de 2 anos, né, 1 ano e meio, o Botafogo tinha muito mais que isso e acabou perdendo. É verdade. Isso aqui não me pertence mais, desculpa. Cuidado, Não acontece mais? Cuidado com isso Não aí. me pertence mais. Ah, não, gente. Pertenceu em 2023. Não, é. Mas tá direcionado agora para um outro time aí, né? Que pode ficar no cheirinho, né? Esse aí já caiu da árvore já. Fica tranquilo. Vai, por favor, roda aí então a sequência, Vini. Por favor, a sequência dos dois times. E aí aqui a gente pode fazer aquela brincadeira que eu gosto. Acho que vocês gostam também. Vamos lá, Flamengo joga contra o Santos no final de semana aqui no Rio de Janeiro. Depois pega o Sport, praticamente rebaixado. Esporte não, campeão de 87. Campeão de 87, justo. Mas esse ano virtualmente O rebaixado. campeão de 23 tá torcendo pro campeão de 87. O campeão do primeiro turno de 23. Campeão do primeiro turno. Depois, clássico. Na casa do Fluminense, afinal o Fluminense é mandante verdade. com o Zubeldia, nunca perde no Mas Maracanã. os dois são mandantes daí, na realidade. Acabam sendo mandantes, Flamengo e Fluminense. Porque eles jogam no mesmo Maracanã. Ninguém perde. Bragantino Né? fora, depois Atlético Mineiro. Pra finalizar, a sequência do Palmeiras, Mirassol, que não perde também jogando em casa. Mirassol ganha de todo mundo quando joga em casa. Depois, Menos o Santos, Botafogo, desculpa. justo. Santos, aí depois Vitória. Fluminense, lá, que é o jogo que precede a final da Libertadores, então um jogo complicado. E depois o Grêmio, último jogo aí antes de partir para Lima. Essas são as sequências das duas equipes. Pra gente finalizar rapidinho, Equilibrado, né? Acho que é equilibrado. alguma das duas tem uma sequência melhor? Eu acho que não. O também. Flamengo, na minha opinião, tem sequência melhor. Mas o Palmeiras, se passar pelos 2 primeiros jogos com 2 vitórias, e aí pra mim é muito difícil tirar o título. Tá, porque Na tem minha 2 opinião. vitórias, já tem 2 vitórias. Porque o Flamengo não precisa não é só Sim, ganhar e igualar o Palmeiras os pontos. perder. Precisa. É como se diz na NFL, né? Precisa de duas rodadas para poder Sim. passar o Palmeiras. E na minha opinião, essas 2 primeiras rodadas do Palmeiras são as mais difíceis. Primeiro porque é o Mirassol e segundo porque o nosso querido Bocão trouxe a informação que é um jogo atrasado. Não é isso? É isso. E vai ser durante a data FIFA, né? Data FIFA e o Flamengo também vai perder 2 jogadores, que seriam Danilo e Alexandro. Não, Danilo, pra Alexandro, seleção brasileira. Fora os outros das Fora outras os outros seleções. das Palmeiras perde seleções. 7, né? Palmeiras perde 7, o jogo contra o Então as Santos. 2 próximas rodadas vão definir o campeonato, é isso? Tem grande chance, Grande muito chance. mais pelo lado do Palmeiras com relação aos 2 É adversários, isso. que eu acho que são os caras mais potentes com relação ao jogo do Palmeiras. Concordo com vocês, acho que as 2 rodadas são importantes, podem definir o campeonato, mas casa nesse campeonato e pega o Santos nessa situação que tá fora de casa. E o Flamengo recebe o Santos e joga contra o Sport já, né, pra lá da lanterna, lá embaixo, no outro jogo. Essas 2 partidas podem mudar o curso, Musetti? Como é que você vê? De repente, o Palmeiras precisaria de 2 rodadas para perder a liderança, dando tudo errado pro Palmeiras e tudo certo pro Flamengo. É possível o Flamengo chegar lá e reverter essa situação depois dessas 2 partidas? É possível, Lu. O Mirassol é um grande time, faz uma campanha muito boa, apesar da derrota contra o Fluminense, teve seus bons momentos no Maracanã também, em casa está invicto, então não seria algo totalmente surpreendente o Mirassol derrotar o Palmeiras e o Santos conseguir um empate ou uma vitória contra o desfalcado Palmeiras, e é natural o Flamengo vencer o Santos no Maracanã e muito mais natural ainda vencer o Sport. Então a tabela indica um favoritismo ao Palmeiras e eu acho que é uma vantagem grande, por isso que eu respondi na enquete sobre o título encaminhado. Eu não vejo o Palmeiras perdendo para o Mirassol e não vejo o Palmeiras perdendo pontos para o Santos na Vila, mas a tabela indica. O Palmeiras tem uma meta de pontos nessas 2 partidas? O Palmeiras ele quer, óbvio, né, vencer todos os jogos até o final do campeonato, mas o jogo contra o Santos especificamente preocupa o Palmeiras nesse sentido dos desfalques, né? Porque, como o PVC listou, podem ser 7 desfalques, né? A convocação do Uruguai ainda não saiu, mas muito provavelmente os uruguaios do Palmeiras, o Emiliano Martinez, o Piquerez e o Facundo devem ser convocados. Então existe essa preocupação. Só que o Palmeiras, se o torcedor do Palmeiras esboçar um provável time, ele não fica muito insatisfeito não, porque hoje no time do Palmeiras, com as mudanças que o Abel fez, vários jogadores que antes
não estavam conseguindo aparecer, eles viraram opções confiáveis, né? Ontem a gente viu o Rafael Veiga novamente entrando, dando assistência para o segundo gol. O Alan, que a expectativa ontem era grande para ver ele iniciando como titular, também entrou e foi muito bem, quase fez um golaço. Então, o Alan e o Veiga são nomes que devem aparecer no time titular do Palmeiras nessa sequência com desfalques. Principalmente o Alan, né, que ontem deveria fazer a sua primeira partida como firmado, né, nesse time titular do Palmeiras. Não aconteceu, mas contra o Mirassol, que ele está descansado, pode ser que seja uma surpresa interessante. Você sabe que o último jogo que o Mirassol perdeu em casa... Só para sem te atrapalhar, PVC, só para a gente colocar no ar, então, já que a gente começou a falar sobre esse jogo entre Palmeiras e Mirassol, onde assistir, para vocês já acompanharem, hein? Essa partida em que o Mirassol é mandante, né? Então tem esse fator, o Mirassol que está invicto em casa. Domingo, 8h30 da noite, transmissão Amazon Prime. Diga, PVC. O último jogo que o Mirassol perdeu em casa foi pro Palmeiras, com o gol do Alan. Um gol da classificação, né? Que o Palmeiras ia ser eliminado Foi na aquele fase 3-2 em março. Abril ainda, em fevereiro ainda. E ontem o Mirassol jogou fora de casa, onde não é tão forte, ainda assim vendeu caro, né? A derrota para o Fluminense, uma derrota por 1-0. O Fluminense até poderia ter feito mais gols, mas ainda assim, né? O Mirassol muito competitivo fora, em casa, então, vem fazendo uma campanha arrasadora. Aliás, o pessoal do chat está comentando sobre isso aqui. Aqui no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que tem um mês agitado, um mês com jogos extremamente importantes e que passa por um momento, digamos, turbulento dentro das quatro linhas, sobretudo após o empate, repito, empate com muito gosto de derrota com o São Paulo por conta do contexto do duelo, como o resultado foi criado e, obviamente, passando pela expulsão de Gonzalo Plata, que eu acho que foi o principal responsável por esse empate lá na Vila Belmiro. Mas a vida do Felipe Luiz, olha, vai ficar ainda mais difícil e a gente vai trazer informações e vamos explicar para vocês por que isso vai acontecer. Vamos falar também sobre o Pedro, como é que está o processo de recuperação. Temos novidades em relação ao atacante do Flamengo. Será que vai ter tempo suficiente para ele se preparar para a final da Libertadores? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês, tá? Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. E você que gosta de fazer aquela fezinha, já sabe, né? A KTO é nossa parceira, corre no site da KTO, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos para as informações? Eu vou trazer as informações e depois as minhas opiniões. Vamos lá. A seleção uruguaia, o técnico Marcelo Bielsa, ele não divulga a lista de convocados para os jogos da seleção uruguaia. Temos data FIFA agora em novembro, vocês já sabem, inclusive Danilo e Alexandro estarão servindo a seleção brasileira, e aí fica sempre a preocupação aos demais jogadores do elenco, que são sempre, digamos, selecionáveis. Vamos direto ao ponto. Seleção uruguaia, apurei que os 4 uruguaios do Flamengo estão pré-convocados para a seleção uruguaia. E a lista final, os jogadores receberão a confirmação após os jogos do final de semana. No caso do Flamengo, contra o Santos no Maracanã, 6h30 da noite no domingo. E aí, Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Vinha, mesmo não vindo sendo muito utilizado, Vinha não vem sendo muito utilizado pelo técnico Felipe Luiz, mas está na pré-lista, na pré-convocação do técnico Marcelo Bielsa, e eu não duvido nada dos 4 serem chamados, porque são 4 jogadores que são sempre chamados pelo treinador e são utilizados também em sua seleção uruguaia. Inclusive o Arrascaeta, vocês vão se recordar, foi elogiado publicamente por Marcelo Bielsa, algo raro de se acontecer. O Marcelo Bielsa não é de elogiar jogador assim, ainda mais o Arrascaeta, porque ele era um treinador que sempre pegava no pé do Arrascaeta e elogiou demais o camisa 10 do Flamengo. Então, esses 4 estão na pré-convocação e devem ser chamados. Carrascal também voltou a jogar normalmente, está à disposição, foi chamado para a seleção colombiana. E ainda tem o Gonzalo Plata, que embora esteja
suspenso contra o Santos, mas a gente sabe que é um jogador que é muito utilizado por Felipe Luiz e vai fazer falta na data FIFA. O Flamengo vai pegar o Sport. É o Sport, mas gente, não dá para dar mole. Ainda mais o Flamengo, né? O Flamengo, ele consegue se atrapalhar com ele mesmo. Ele tropeça nas próprias pernas. É impressionante a quantidade de pontos que o Flamengo deixou no caminho do Campeonato Brasileiro, perdendo para ele mesmo. Grêmio em casa, jogo contra o Fortaleza, que era muito fácil de ganhar, se complicou. Esse jogo contra o São Paulo foi patético o que aconteceu. O Flamengo entregando o primeiro gol, depois Gonzalo Plata sendo expulso. Então foram vários pontos que o Flamengo deixou pelo caminho. Pontos esses. O próprio Santos, no primeiro turno, gente, o jogo do Flamengo contra o Santos no primeiro turno foi vergonha. Inclusive, eu espero que não se repita isso no Maracanã, porque só faltou estender um tapete vermelho para o Neymar. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo Palmeiras e Santos. O Neymar vai ser poupado desse jogo por ser uma grama sintética e volta a jogar contra o Flamengo. Eu espero que no Maracanã eles não façam o que eles fizeram lá na Vila Belmiro. Repito, só faltou estender o tapete vermelho para o jogador do Santos. É jogo, galera, e é jogo importante para o Flamengo. Os jogadores têm que entrar com sangue nos olhos, a fim de ganhar. Não pode dar mole para o Santos que deu no primeiro turno. Então a vida do Felipe Luiz aí nos próximos jogos não será fácil, pelo contrário, ele já tem desfalques importantes, Jorginho, do Pedro, e por falar em Pedro, é o meu próximo assunto aqui. O Pedro, temos atualizações sobre a recuperação dele. Ele voltou a treinar no campo, mas sem bola. Ele está correndo em volta do campo, lembrando que ele se recupera de uma fratura no antebraço, ele não pode ter contato ainda. Então tem todo o cuidado com ele. Ele, enquanto isso, vai trabalhando a parte física, faz bicicleta, treina a parte inferior, musculação, treino de força, corre em volta do campo, e ele está sendo preparado para, quem sabe, ter condição de jogo no dia 29 de novembro, que a gente sabe que é o jogo mais importante do Flamengo no ano, e também um dos mais importantes na história do Flamengo, final de Libertadores. Embora seja comum de 2019 para cá o Flamengo chegar à final dessa competição, a gente sabe que é uma competição que é muito valorizada no cenário sul-americano e dá direito a jogar o Mundial em dezembro. Então é um jogo muito importante, ele está sendo preparado para esse duelo. Agora, gente, opinião. Eu sei que o momento do Flamengo é difícil. Eu sei que a expulsão do Gonzalo Plata irritou muita gente, inclusive a mim. Eu sei que o Felipe Luiz não foi bem na entrevista coletiva, merece ser criticado também por algumas decisões, mas chegou o momento do torcedor abraçar a equipe e apoiar. Porque se for criticar, vai piorar a situação. A situação do Flamengo é extremamente complicada. Eu espero que, após esse vídeo aqui, o Palmeiras não vença o Santos. Porque se o Palmeiras vencer o Santos, olha, complicou demais. Vai ficar com 3 pontos na frente do Flamengo, 2 vitórias a mais, que a gente sabe que é o critério de desempate. Eu não enxergo o Palmeiras perdendo. O Flamengo teria que quebrar uma diferença de 4 pontos. Eu não enxergo o Palmeiras perdendo pontos bobos, e eu também não enxergo o Flamengo vencendo todos os jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho que a vida do Flamengo seria muito difícil. Impossível? Não. No futebol a gente sabe que tudo pode acontecer de verdade. Isso não é uma demagogia, é o que a gente enxerga. Inclusive esse ano muita coisa aconteceu que ninguém esperava, mas fica muito difícil. É por isso que eu falo, você torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã, que não vai, apoie, cara, porque se não apoiar, a situação vai ficar ainda mais complicada. Inclusive nesse domingo contra o Santos, ingressos esgotados antes mesmo do duelo do Flamengo com o São Paulo, casa cheia. O Flamengo vem mandando aí, tem o melhor público, tem os 10 melhores públicos do Campeonato Brasileiro como mandante. Então, enfim, você que vai ao Maracanã, apoie, porque se não apoiar, a situação vai ficar ainda mais complicada para Flamengo, Felipe Luiz e jogadores, porque chegou o momento de abraçar, de apoiar. Um jogador errou o passe, não vai, não é para vaiar, apoie do início ao fim, que eu tenho certeza que esse apoio vai fazer a diferença no fim das contas, inclusive já pensando lá na Libertadores. Valeu, galera, tamo junto, um abraço e fui!